Olá, meu nome é Renan, sejam bem-vindos. Hoje vamos aprender a fazer análise do movimento da partícula utilizando o site e software Tracker Online. Primeiro, temos que importar o vídeo. Primeiro você clica aqui nesse íconezinho, clica em abrir, escolher arquivo. Com o vídeo já em mãos, é só selecionar qual vídeo você quer fazer a análise, clicar em load, esperar o site carregar o vídeo. Para melhor visualização, eu vou dar um zoom aqui para vocês, colocar em 50%. Ok. Primeira coisa é vir nesse quarto ícone aqui, que se chama fita métrica, como se fosse uma régua, novo, bastão de medição. Ele vai criar como se fosse uma régua. Você seleciona os pontos que você já tem conhecimento da distância. Por exemplo, essa folha do fundo do meu vídeo, eu já sei que ela tem 280 milímetros. Isso vai facilitar o software a projetar os gráficos. Importante deixar bem retinho. Vamos colocar o valor. No meu caso, vai ser 0,280 metros. Vamos selecionar agora onde começa o movimento a ser estudado e onde termina. Para isso, basta vir nessa setinha azul e ir pulando de frame a frame até o ponto desejado. No meu caso, este é um ponto bom. Imediatamente após sair da rampa de lançamento. Vim em determinar este quadro inicial. No meu caso, vai ser o 13º quadro, 13º frame. Bom, o ponto inicial está selecionado. Agora vamos continuar analisando e escolher qual vai ser o último ponto escolhido. Aí. Vou pegar este daqui, vou pegar este frame que está mostrando imediatamente após a esfera bater no fim do percurso. Clicar com o botão direito. E determinar este como o quadro final. Podemos clicar nessa setinha aqui, vai voltar para o quadro inicial e agora o vídeo está setado entre o quadro inicial e o final, só o que a gente pretende analisar mesmo. Após já ter selecionado o bastão e cortado o vídeo, vamos escolher
um eixo. No nosso caso aqui, vamos escolher a bolinha como eixo. Ela que será acompanhada, a esfera que será acompanhada para determinar a trajetória. Centralizou? E clicar fora. E agora vamos vir aqui em Tracker. Novo. Ponto de massa. E selecionar a massa do seu objeto. No nosso caso, essa esfera tem massa aproximada a 0,1 gramas, quilogramas, ou seja, 100 gramas. Ok, vou dar mais um zoom. Ficar melhor a visualização. Pronto, agora vamos começar a tracejar manualmente a trajetória da esfera. Para criar cada, cada traço, cada ponto, basta clicar em Shift e clicar no ponto, na esfera que você quer, no ponto que você quer, com o mouse. Primeiro ponto. O tracker ele já vai automaticamente pulando os frames frame a frame. Então você consegue fazer o trabalho bem rápido. Segundo ponto. Aqui apareceu um aviso de que estou pulando alguns pontos, né? Talvez pode acabar afetando o gráfico final. Isso se dá porque esse vídeo que estou usando foi gravado com um telefone, né, um aparelho que ele tem pouca, ou a câmera dele grava poucos quadros por segundo, né? Acaba pulando algumas etapas. Pode clicar em não mostrar novamente, fechar. Vamos continuar tracejando. Colocamos aproximadamente aqui. O valor vai ser meio aproximado, já que é para fim didático. Como eu disse, a câmera não foi das melhores. Com isso, agora temos toda a trajetória tracejada. Com isso, obtemos o gráfico. Neste caso, é o gráfico do deslocamento em X. Deslocamento em X, dado o tempo. Podemos clicar nas grandezas para definir o que deve ser estudado, né? O que deseja ser estudado. Ao clicar em X aqui, podemos ver que pode ser escolhido o componente Y da posição, também a velocidade em X e em Y, a aceleração em X e Y, o momento
x e y, assim como a propriedade do tempo aqui, né? Você pode colocar em função do tempo, da posição em x, da posição em y e etc. Ao clicar com o botão direito no gráfico e vir analisar, podemos encontrar um gráfico ampliado para melhorar a análise. Ao clicar em analisar e ajuste de curva, podemos escolher como ajustar essa curva. Essa curva, este gráfico em si, é uma reta linear. Então, vamos aplicar o ajuste linear. Temos a nossa equação isso, e os parâmetros, os valores dos parâmetros da nossa equação. E com isso podemos obter os dados desejados. Olá, meu nome é Isaac e eu queria complementar um pouco daquilo que o Renan já tinha falado, né, no uso do tracker, no ensino dele de como configurar o tracker, enfim, para um certo experimento, aquilo que for desejado, né, de se analisar. Mas eu queria fazer algumas análises, algumas observações sobre o movimento dessa parte, dessa bolinha, né, que a gente pode considerar ela como uma partícula. Primeiro eu queria vir nesta aba aqui do tracker, né? Considerar esse vídeo aqui primeiro. A gente está com dois vídeos. A bolinha, ela vai considerando, a gente primeiro precisa considerar, nesse caso aqui, tá? Nesse vídeo em específico, em que a bolinha está sendo, o instante que a gente começa a análise, é nesse momento aqui. A partir do momento que ela já, porque a bolinha ela é solta de uma plataforma acima, e ela desce e ela já vem com uma dada velocidade. Mas a gente vai estar desconsiderando essa plataforma acima, considerando apenas o, a bolinha, o instante da análise inicial que a gente vai fazer aqui é nesse ponto aqui, quando a bolinha já saiu da plataforma, nesse instante aqui. Então tá, se a gente soltar o vídeo aqui, ó, a gente vai ver que ela vai descrever um movimento oblíquo, um movimento balístico, lançamento oblíquo, né? Vê que ela tem um dado movimento horizontal e um movimento vertical, que parece a metade de uma parábola, né? Parabólico aqui. Com isso, a gente pode fazer a analogia, né? No estudo da física 1, que é o estudo do movimento balístico. A gente pode, no tracker, analisar as informações são vistas na matéria de física 1, quando é estudado, que, por exemplo, aqui, ó, o gráfico do x. O gráfico do movimento em x aqui, nesse caso, que o tracker possibilita enxergar, ele tem que ser linear. Por quê? A velocidade do movimento da partícula aqui no movimento vertical é constante. Então, a função que representa a posição da velocidade da partícula, considerando o movimento horizontal, na verdade, é uma função afim, é linear. Então, se a gente conseguir, a gente consegue configurar aqui, né, para ele linearizar aqui. E a gente tem os nossos dados em certo tempo aqui, ó, em certo instante de tempo, a posição em x em certo instante de tempo, diferentes instantes de tempo, né? Para cada tempo aqui, posições diferentes, e ele vai sendo linear, né? E é o que é de se esperar, né? A gente pode fazer análise também para y, para o movimento vertical. Se a gente fizer a análise para o movimento vertical e a gente analisar de forma melhor aqui, desconsiderando o eixo X, a gente pode perceber, deixa eu só mudar o estilo da curva, a gente pode perceber que ele se comporta como uma parábola, vira uma parábola, se aproxima de uma parábola aqui, certo? Existem umas diferençazinhas, né, tal, em cada instante de tempo. E se a gente fizer a análise aqui também, é muito interessante ver
que o tempo que ele leva para cair, fazer esse verticalmente, né, fazer esse movimento aqui, ele é aproximado, eu vou botar aproximadamente porque aqui foi considerado a câmera, né, que gravou esse experimento, ela não tem capacidade muito boa de quadros por segundo, né, para capturar. Então vai haver alguns errinhos, inclusive essas discrepâncias aqui é por conta disso. A câmera não consegue captar todo o movimento de forma ideal. Então vai haver uma discrepânciazinha se a gente passar para o tracker, né? Mas se a gente for analisar aqui, é aproximadamente 400 milissegundos se a gente for olhar, né? O tempo está em segundos aqui que a gente está considerando, seria 400 milissegundos. Beleza. A gente tem que o movimento horizontal é uma função afim, é a função que descreve ele, se movimenta com velocidade constante, e também a gente pode fazer a análise, que é abordada em Física 1, na matéria, de que o movimento vertical e o movimento horizontal são independentes, certo? Tá, com isso, eu queria provar essa independência do movimento horizontal puxando outro vídeo aqui. Agora, na mesma plataforma de experimento que a gente analisou o outro, a gente vai considerar o seguinte: em vez dele ter um movimento horizontal, vai ter só o vertical, soltando ele aqui de queda livre. A gente vai pegar a bolinha, vai soltar, vai considerar o instante inicial aqui e vai soltar ela. No instante que ela cair, a gente finaliza. A gente vai fazer só essa análise, do momento que ela é solta até o momento que ela toca essa barreirinha aqui que tem embaixo. Então vamos lá. Soltamos a bolinha. Você pode ver que vai descrevendo o movimento dela aqui. Tem alguns erros por causa de quadros por segundo, né? Que a câmera não consegue captar todo o movimento. Mas o que eu quero analisar, né, para provar isso que eu tinha dito, que é a independência dos movimentos, né? É o tempo. Você pode perceber que aqui, se a gente considerar em y, o tempo vai ser 400 milissegundos. O tempo está em segundos. O outro deu uma diferençazinha, deu um a mais, por causa daquilo que eu tinha dito. Quando você vai capturar, você precisa de uma câmera muito boa ali, que consegue captar todo o movimento, né? Uma melhor quantidade de quadros por segundo, né? Na hora de captar. Mas há uma diferençazinha, mas se a gente for analisar, é praticamente o mesmo tempo que ele leva para cair. É isso que é visto na matéria de Física 1, né? Mecânica clássica. Que o movimento da partícula verticalmente é independente do movimento horizontal. Ambos os movimentos ali, se a gente for analisar, são independentes, um não afeta o outro. O que eu quero dizer com isso? O mesmo tempo que a partícula levou para cair com o movimento vertical, nesse caso aqui, né, o mesmo tempo que ela leva para cair verticalmente aqui, havendo um movimento, um deslocamento horizontal que um movimento vertical, é o mesmo tempo que a bolinha leva para cair se não tiver, né? O mesmo tempo que ela leva para cair verticalmente se não tiver um movimento horizontal. E é isso. A funcionalidade do tracker é muito boa porque é uma plataforma que pode ser aplicada para fazer essas análises físicas, né? Experimentos, enfim, obter resultados mais aprofundados, enfim. É muito interessante trabalhar com esses tipos de programas assim que facilitam muito, né, o aprendizado e na busca de informações, de dados, dependendo do experimento que você quiser fazer.